Pode sentar, gente. Fica à vontade. Boa noite para vocês. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu confesso que eu nunca tinha vindo para cá, não conhecia, mas claro que eu já conhecia a igreja, né, de longe, mas conhecia. Sou apaixonado pela Keila, pelo Juan, pela família Angar. Então, para mim é um prazer mesmo. Eu estava orando ali, falando, Deus, por que eu? Não é uma falsa humildade, mas eu me sinto a menor aqui, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, eu falei, nossa, que privilégio. A gente estava cantando aquela parte lá, aquela música que eu não conhecia, mas que falava, um pedacinho falava, você me dá valor, um negócio assim, né? Você me dá valor. E eu fiquei olhando para isso, para essa parte, falando, uau, isso é real. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Então, para mim, meu coração está muito, muito em festa e eu me sinto já em casa com vocês. É muito, muito bom para mim. E o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito de algumas coisas que eu passei na minha história, que me definiram ao longo do tempo, me moldaram, melhor dizendo, ao longo do tempo. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Então, desde já, minha oração é que o Senhor abra o teu coração, te dê olhos espirituais, que você possa estar aberta para receber tudo aquilo que Ele já, desde a hora que você entrou aqui, Ele já está derramando. E a minha história, para quem não conhece, a gente já falou, já preguei algumas vezes sobre ela. Pastor Lipão sempre cita, então provavelmente você já teve algumas pinceladas, se você já conhece, nós lá do Sul. Mas a minha história é formada por alguns processos de dores, alguns processos de choros. Não sei se você se identifica, se você chega, né, hoje, olha para trás e fala, nossa, real, muita coisa, né, me moldou por causa das minhas dores. E o mais interessante de olhar para a nossa história, olhar para as nossas dores, é de que muitas vezes a gente está passando por processos difíceis na nossa vida e a gente para e fala, uau, tem alguma coisa errada. Eu não devo estar andando naquilo que Deus me chamou. Não é? Porque quando a gente está andando com Deus, tudo é alegria, tudo é festa, sabe? Então, não é possível. Tem alguma coisa errada com a minha história. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Não sei se você já teve esses pensamentos do tipo, parece que todo mundo é feliz, menos eu. Onde é que está o meu pecado? O que eu fiz? Onde é que eu deixei passar? Será que é porque eu não estou lendo a Bíblia? Será que é porque eu não estou orando? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. E, bom, com o passar dos anos na minha história, eu percebi que, na verdade, no fundo do fundo, nem sempre dores no nosso trajeto e na nossa caminhada é sinal de que está tudo errado. Porque, na verdade, no fim das contas, nós, como humanos, a gente tem a tendência de sempre desviar da dor, não é verdade? Aqui nós estamos entre mulheres. Quem que já teve parto aí? Que já pariu um bebê? Óbvio, né? Vai parir o quê? Uma árvore. Eu também já tive dois. Eu tenho dois meninos, né? Um de 8 e um de 6. Fez 6 anos ontem, o Zion. E o primeiro, ele foi parto normal. Bem íntimo, né? Falando aqui. Mas chegou um determinado momento, assim, que... Não sei se o seu foi parto normal, mas, assim, eu só pensava, eu vou morrer. Não vou passar dessa. Era essa a impressão. Eu falei, gente... Eu falava pro Lipão. Eu falei, olha, eu vou morrer, mas tu vai processar isso aqui, porque eles não me deixaram ficar viva. E o Felipe, tá, mano, vai morrer. Aham, vai morrer. E eu lá, né, naquele desespero, eu falava... Eu falei, quer saber de uma coisa? Peguei minha mala que estava embaixo da maca, peguei o soro aqui no outro lado e falei, eu vou embora, tchau, fui. O Felipe, Lari, você não pode sair desse jeito. Eu falei, eu vou embora. Ele falou, mas não é um hospital que está te fazendo ter dor, né? É a situação, você tem que ficar. Faz parte do teu processo, faz parte de que daqui a pouco você está com o bebê no colo, fica. Porque tudo que eu queria era parar de doer, sabe? Era sempre, a gente como humano fala, não. Não, meu casamento tá difícil. Não, vou sair. Não, a faculdade tá difícil. Não, vou... Enfim, nós vamos falar sobre isso essa noite. Mas antes, eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, nós vamos falar com o Pai.
Deus, eu quero colocar essa noite nas tuas mãos. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom com a gente. E por mais que a gente não mereça, Senhor, o Senhor transforma a nossa história. O Senhor cuida da gente. Obrigada por isso, porque o Senhor é tão bom. Eu peço que essa noite o Senhor possa estar abrindo o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, para que a gente possa absorver tudo, todas as palavras que o Senhor vai trazer para nós. E se revele nessa noite, esteja à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei se você conhece as cartas de Paulo, lá quando ele fala com a igreja de Corinto, tem uma situação bem interessante que aconteceu, que está lá em 1 Coríntios 5, versículo 1. 1 Coríntios 5, versículo 1. A igreja de Corinto, ela estava mergulhada em imoralidade. Não sei se você já leu, já se deteu nessa carta. A igreja estava vivendo imoralidade sexual, estava vivendo pecados terríveis e já não se importavam mais. Estava tudo normal, já estavam acostumados com aquela perdição. E vem Paulo e escreve uma carta. Aquela igreja estava tão mergulhada naquela situação que, por exemplo, como fala ali em 1 Coríntios 5:1, fala que por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ou seja, nem entre os pagãos, rolava lá. A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. A que ponto chegamos? Alguém da igreja possuía a madrasta, tinha relacionamento com a madrasta, e tudo bem. E Paulo vem e escreve uma carta severa para a igreja de Corinto. Ele está indignado com a igreja. Era como se viesse um profeta e mandasse aqui para o hangar uma carta falando, não, para com isso, gente, vocês estão tudo errado. Sabe, não sei se vocês já tiveram uma DR pelo WhatsApp com o marido. Você recebe assim, você fica muito. Ele vem, dá um sermão. Ainda mais assim, mulher de pastor, hein, Keila? Parece que tu é discipulado o tempo todo, você não pode errar. Eu falei, eu não quero ser discipulada, irmão, eu quero só falar. Ele falou, você não vou deixar você falar e eu não vou falar também. É um saco. E aí ele manda aqueles recados enormes, dando uma lição de moral, tem até versículo. Nossa, aquilo vai dando um negócio, vai dando uma vontade. E tu não pode resolver, porque conversa por WhatsApp não se resolve. Tá uma dica ótima para você, nunca resolva nada por WhatsApp. Sempre um fala alto, entende B. E aquela igreja estava naquela situação, sabe? Eles não estavam, eles estavam doloridos por causa daquilo que Paulo tinha escrito para eles. Eles estavam tristes, eles entristeceram, porque eles estavam desagradando a Deus, eles se perceberam no meio daquilo tudo. E o coração daquele povo se entristeceu. E aí a resposta de Paulo, né? O que Paulo poderia ter feito? Não, puxa vida, fui muito duro com eles. Mas olha o que Paulo faz. Está lá em 2 Coríntios 7:9. Você pode ir anotando também, que daí em casa você dá uma lida. 2 Coríntios 7:9. Paulo responde assim. Quando soube por Tito que a igreja tinha se entristecido. Ele fala assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Deixa eu só fazer um parênteses. Existe uma tristeza que Deus deseja. Isso não é revelador? E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Ao longo da minha história, eu percebi que a matemática de Deus é diferente da nossa. É um processo paradoxo, assim, meio diferente daquilo que a gente está acostumado. Porque a Bíblia, você vai encontrar em diversos momentos ela falando que para você alcançar alegria e felicidade, você precisa passar pela dor. Porque a alegria vem ao amanhecer, o choro pode durar uma noite.
Você vai perceber em diversos momentos que existe um trajeto que te leva à posição de alegria e satisfação. Existe um trajeto de dor, de lamento e tristeza que te leva à alegria. Isso não é revelador? Salmo 126:5 fala: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aí você deve estar pensando assim: puxa vida, então olha, daqui a pouco vai chegar a alegria, porque cada bolsa que eu fico triste por não comprar, é cada marido que eu não acho. Deus deseja que você se entristeça. Sabe por quê? Porque Ele sabe onde você pode chegar. Ele não fica feliz porque você está triste, mas porque aquela tristeza pode te colocar num lugar, numa posição de satisfação. Eu tenho filhos, e como eu falei, e quando eles eram pequenininhos, principalmente o Zion, que é o mais novinho. Nós novinhos sempre tem a tendência, né, um pouco mais. E minha mãe tinha uma parede assim que tinha uns buracos assim, era um negócio de gesso lá e parecia até que era para escalar, aquilo ali era bem para escalar. E ele olhava aquilo pequenininho, começando a andar e, né, bota um pezinho, bota uma mãozinha, e eu ia lá, pegava e tirava e gritava até dizer chega. Ia lá de novo, pegava, tirava. Eu passava um tempão fazendo isso. E o mais engraçado é que parecia que estava matando quando você tirava. Mas eu, como mãe, olhando como alguém que já viveu alguns anos, que já deu com os queixos no chão, sei que não vai dar certo. Então, na cabecinha dele, a minha mãe é a pior mãe do mundo. Porque eu sei o que é melhor para mim. Eu preciso chegar no topo. E eu, como mãe, não vou deixar, porque eu sei onde vai acabar isso. Eu sei que você vai se machucar. Pode chorar o quanto você quiser. Pode espernear o quanto você quiser. Eu sei o que é melhor para você. Então, às vezes a gente só quer desviar da dor. Às vezes a gente olha para aquela situação e a gente fala, não, eu vou continuar. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou até o fim, eu não estou nem aí. Eu vou dar um jeito. Mas o Senhor sabe que talvez esse trajeto de dor, esse trajeto de sofrimento vai te levar a lugares que você não pode nem imaginar. E desviar da dor, ele é um processo natural. Eu não culpo você, talvez, que está fazendo faculdade, por exemplo, está cansado daquilo. Você só quer sair daquilo, você só quer terminar. Eu não sei, vocês, quem está formando aqui, eu todos os dias desistia da faculdade. Todos os dias à noite eu falava para mim, deu. Hoje foi o último dia. Mas daí no outro dia tinha que ir, né? Tá pagando. Acabava, eu falei, pronto, último dia. Pronto, agora para mim foi a gota d'água. O que eu fazia no outro dia? Ia para a faculdade. A gente quer desviar o tempo todo. Como se eu puder, com uma palavra, terminar a minha dor, vai ser o melhor para mim. Será? Sabe, eu atendo gente, como pastora lá na Onda, por exemplo, com casamentos destruídos, com traição, com tudo que você pode imaginar. E a coisa que eu mais ouço nesses atendimentos é, Lari, já foi, deu. Não dá mais. Acabou, sabe? Melhor divorciar. Ai, eu estou sofrendo, sabe? Eu estou com uma angústia assim no peito, um vazio. Ai, eu preciso ir para o shopping comprar. A gente sempre está dando um jeitinho de eliminar a dor. A gente sempre está dando um jeitinho de... Não, está errado, eu não posso sofrer. Eu tenho que buscar alegria, eu tenho que ser feliz, eu tenho que achar um namorado, eu tenho que trocar de namorado. Agora eu tenho que casar, daí ele não quer casar, daí eu fico triste, aí eu vou... E sempre, nunca vive o processo da dor. Sabe... O maior destruidor dos sonhos, o maior destruidor do destino, da onde você tem que chegar, daquilo que Deus te criou para ser, é a incoerência. Como assim?
A incoerência, ela é uma coisa tão maluca na nossa vida e a gente não percebe. Passa dias, passa anos, passa muito tempo, passa uma vida e a gente percebe, uau, mas eu tinha um chamado, eu tinha um objetivo, eu tinha algo. Mas o que você fez? Você deixou passar pelo todo o processo para chegar lá? Por exemplo, você que quer emagrecer. Não, eu tenho um objetivo, eu tenho algo, eu vou chegar lá, eu tenho que perder 20 quilos. Você passa pelo processo da dor para chegar lá? Ah, não. Ah, desisti. Ah, desisti. Sabe, a gente é muito incoerente. Meu sonho é ser médica. Ai do céu, acho tão lindo. Aquele jaleco, aquele olhar de superioridade. Porque médico tem isso, né? A gente está sentado na salinha de espera, o médico passa como se não houvesse amanhã, que vai tomar café. Os médicos, eles têm que ser estudados. Tem um médico aqui. Que medo, né? Eu quero ser médico, sabe, Lari? Mas assim, ó, é muito difícil. Eu vou fazer computação. Porque é mais barato, é mais rápido. Quanto tempo faz uma medicina? 2 anos? 3? 5? Mais especialização, né? E é o quê? Uns 1.200? Por aí? 4 mil? Quanto que está aqui? 6 mil? E aí, nos feriados, o que a gente vai fazer? Vamos se divertir. É isso? Não. Tem um processo de dor, tem um processo de... Vou ter que deixar para trás aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu... Porque eu preciso passar por isso. Se eu tenho aonde chegar, se o meu sonho é ser uma médica, eu preciso passar por todo o processo. Sabe, ao longo da minha história, eu percebi que teve uma oração que eu fiz há muito tempo atrás, que eu falei, Senhor, sabe, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti, sabe, eu quero sair pregando as nações. Sabe, eu quero uma família linda, eu quero servir ao Senhor, é isso que eu quero. E aí eu descobri que o problema da oração é que Deus responde, não é? Você tem que cuidar com o que você pede. Porque, por exemplo, quem aqui aceitaria deixar eu fazer uma cirurgia no coração? Alguém aceita? Alguém quer ser minha cobaia? Não? Por que não? Porque eu não sei, eu não tenho experiência, eu não passei por isso. Como é que eu vou ser usada como uma médica para fazer uma cirurgia se eu não sei? A mesma coisa acontece com o Senhor. Quando você fala, Deus, me usa. Eis-me aqui. Deus vai falar, ok, era tudo que eu queria, então vem aqui. Você vai passar por experiências, você vai passar por coisas maravilhosas. E foi o que aconteceu com a minha história. Processos. Grava essa palavra no teu coração. Processos não é punição. Processos são escolas. Dores são escola. Você não tem que fugir dela. Você tem que amar ela. Se eu pudesse dar um nome para isso que a gente está conversando, ame sua dor. Mas a gente não quer, né? Sabe, o momento mais louco que eu vivi com Deus foi os momentos mais tristes que eu vivi comigo mesma. Você já teve uma experiência dessa? Sabe, tá no seu quarto, de porta fechada. Quanto travesseiro eu mordi de raiva, assim, de dor, Nossa. Foram os momentos mais que eu senti Deus, que eu vi Deus, que, sabe assim, me colhendo, me segurando. Foram os momentos mais tristes da minha vida. Eu não sei se você conhece um pouco da minha história. Eu sou casada com o pastor Lipão, da Onda Dura. E quando eu estava morando com os meus pais, eu era uma pessoa que fazia tudo certo. Eu gostava de agradar os meus pais, eu não queria decepcionar ninguém, então eu era muito correta. E quando
quando eu decidi me casar, eu decidi me casar muito cedo, porque uma das coisas que eu pensava era que eu queria ser livre. Eu quero liberdade. Eu quero, sabe, chegar a hora que eu quero, comer a hora que eu quero, fazer o que eu quero. Aí chega, sabe, o pai, não sei o quê, mandava certinho, tinha que fazer, tinha que estudar. Chega. Eu queria casar. Aí eu casei. A única coisa que eu não tive foi liberdade. Não, é legal casar. Tô fazendo 10 anos mês que vem de casado, gente. Não é pouca coisa, não. E quando eu casei, a gente começou a choque de cultura. Porque casamento tem muito disso, né? É choque de cultura o tempo todo. Porque ele vem com alguns hábitos, eu venho com outros. Aí ele, na casa dele, era lei, aqueles hábitos. Na minha casa, os hábitos meus era lei. E aí, chega lá, a terra sem lei, né? Então, não sei assim, mas nosso casamento foi muito difícil. Foram 4 anos de muita dificuldade. Começamos com... Eu quero dividir isso com você, porque Deus já trabalhou no meu coração. Por muito tempo eu não falei sobre isso. Mas o Senhor trabalhou muito na gente, em nós, quando a gente estava no início do nosso casamento. Os 4 primeiros anos a gente começou com agressão verbal. Então, a gente ofendia um ao outro, muito mais eu. Porque a única coisa que eu queria era liberdade, e ele casou para ser casado. Então, já começa por aí. Então, eu comecei a ter embates com a igreja. A gente estava no início do ministério, a Onda está fazendo 11 anos. A gente tinha 1 ano de ministério, ou seja, estávamos começando a discipular as pessoas, estavam ali, né, tentando fazer as coisas acontecer, tentando entender qual era a identidade que Deus queria para a Onda. Então, a gente estava ali no início de tudo, início de casamento, início de ministério. E eu olhava para ele e você tem que ficar em casa, porque você só quer saber de igreja. Eu não aguento mais, eu não precisava disso. E ele, não quero nem saber. Ele falava para mim assim, se você não quer ir, você fica. E essas agressões verbais começaram a passar para agressões físicas. Eu comecei a bater nele. Então, ele ia pregar com os braços roxos, com o pescoço roxo. Então, ele botava a blusa comprida. E foi um processo muito difícil para nós. Para ele, para mim. Nesse meio tempo, eu engravidei. Antibiótico corta... Se você não sabe, antibiótico corta... Como é? Anticoncepcional, eu não sabia. E no meio disso tudo, eu estava grávida do Joshua. E aí... né, só desenvolvendo, só crescendo as dificuldades dentro de casa. E eu falando, eu quero ir embora, me separar, eu quero ir embora. E ele falava, Lari, eu casei com você, eu escolhi você não por quem você é, mas por quem Deus quis que eu casasse. É uma aliança que eu tenho com Deus, não com você. Com você por consequência, mas a aliança que eu tenho com Deus. Se você quiser ir embora, você pode ir, mas eu nunca vou me separar. E ele sustentou o nosso casamento dessa forma. Por 4 anos. Não foi 1 mês, 2, 3, 4, 5. Não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3. Foram 4 anos. E ele indo para a igreja, voltava, eu pegava as crianças, ia até a outra esquina e voltava para casa, né? Porque tem disso também, não tem para onde ir. E aquelas dificuldades foram crescendo, e eu tacava tudo, tacava aliança, tacava panela, tacava tudo. Na ideia de que ele tinha que ficar comigo. Até que chegou um dia que eu decidido, liguei para o meu pai não sabia de nada. Para ele foi um susto, porque eu sempre tentei manter as aparências com eles. E aí, liguei para o meu pai e falei, pai, eu preciso que você venha aqui em casa. A gente estava com o cabelo tudo desgrenhado, tudo vermelho, de se machucar. Ele chegou, aquela situação, um bebê pequeno. A minha mãe pegou ele, saiu. E meu pai ficou ali conversando. Meu pai falou assim, Lari, a escolha é sua. Quando você quis casar, o pai estava ali. Agora que você quer se separar, o pai está aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que você vai voltar para casa do papai, não vai. Porque você precisa arcar com as consequências das suas escolhas. Quando ele falou isso, eu falei, e agora? Eu não durmo nem sozinha? Eu falei, Fih, você fica comigo? Eu falei pro Lipão.
E aí, meu pai foi para casa, enfim, estou resumindo bastante a ópera, mas ele falou para mim assim, Lari, eu só fico com você se você for para psicóloga, porque você não é normal. Então, e aí eu comecei a ir na psicóloga, a psicóloga falou para mim assim, tá, o que você quer? Eu falei, olha, primeiro eu não queria nem estar aqui, mas eu só estou aqui porque senão eu não posso ficar casada. Aí ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero que você me ajude a manter as aparências com a igreja, porque a igreja não sabia de nada, as pessoas não sabiam de nada, eu já cuidava das meninas. Olha a loucura. E ela falou assim, você quer manter as aparências com as pessoas? Ok, vamos conseguir. Eu falei, porque eu tenho um objetivo. O meu objetivo é pregar as nações. Aí ela falou, é? Tem umas coisas para consertar nesse meio. Eu falei para ela, não precisa consertar nada em mim. Eu preciso que você me ajude a manter as aparências para pregar as nações, para pregar nas igrejas. E ela falou, ok, eu vou te ajudar. Eu tenho técnicas para isso. Eu falei, amém, é isso que eu quero. Eu não quero ser tratada, eu não quero resolver meu casamento, eu só quero atingir o meu chamado, atingir aquilo que Deus tem para mim. Olha que loucura! E é óbvio que ela não estava indo de acordo comigo, é óbvio que ela tinha outros planos para mim. E a gente começou a trabalhar, a gente começou a... Enfim, muita coisa me salvou naquele tempo. Ela é um amor, a gente ficou 2 anos fazendo de 15 em 15 dias. Olha só a gravidade do negócio. 15 em 15 dias. Todo mundo faz uma vez por mês, eu faço 15 em 15 dias. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Nessa época eu fui diagnosticada com bipolaridade, fui para psiquiatra, tomei medicação, fui curada. Não tomo mais, tomei por 5 anos. E hoje as coisas aconteceram, mudaram. Bom, eu não ia contar essa parte, mas eu acho que é interessante, um adendo. Eu sempre fui de igreja, meus avós são pastores, eu sempre toquei flauta na igreja. Eu sempre fiz tudo na igreja. E conheci o meu marido, meu único namorado na igreja. Eu fiz tudo sempre correto, né? Eu sempre fui da igreja. E nesse tempo, aconteceu toda essa reviravolta. Eu voltei a estar casada. Já tinha recebido alta da psicóloga. E aí teve um momento que o Lipão falou assim, com os pastores da onda. Ele falou assim, gente, ó, eu vou passar uma lição para vocês, só para vocês passarem adiante, né? Porque a gente faz discipulado 1 a 1, então vocês façam com os supervisores. Então, é rapidinho que eu quero só passar uma lição com vocês. A lição era novo nascimento. Básico, simples, batismo, tudo tranquilo, é só passar. E era tudo pastores, inclusive eu. E aí ele começou a falar que o novo nascimento são novas atitudes. As coisas velhas ficaram para trás, você é uma nova pessoa. E eu comecei a olhar aquilo. Falei, nossa, tem alguma coisa errada. Eu falei para ele, Lipão, mas assim, ó, não há tipo assim uma vírgula depois, tipo, às vezes você sai de si, às vezes você quebra as coisas. Aí ele falou, não, é só isso mesmo, um versículo, fica tudo para trás. Aí eu levantei a mão e falei assim, eu acho que eu preciso ser batizada. Um pastor falou, eu sabia! E eu já era pastora. Olha a loucura. E aí o Lipão falou assim, Lara, eu faço isso em casa. Por favor, não me envergonhe, né? E eu falei, não. Se é para começar tudo novo, eu vou começar na frente da igreja. E foi um susto, inclusive, para as meninas que eu cuidava, né? Tipo assim, elas, quem era você, então? E era a igreja do meu sogro, né? Com vários pastores bem mais velhos. Então, assim, toda uma mentalidade... Enfim, né? Vocês já até estão fazendo os ligamentos, né? E a gente foi, a igreja desceu e eu estava lá no meio de todo mundo para ser batizado. Bem de cabecinha baixa, murchinha. E um pastor falou, Larissa, quem vai fazer o batismo é pro lado de cá. Aí eu... Ai, não me chama atenção. E ali eu fui batizada e foi a coisa mais sobrenatural que eu vivi na minha vida. Ali o processo começou a chegar onde tinha que chegar. Eu passei por longos e difíceis e profundas dores. Onde eu não me achava capaz de absolutamente nada. Onde as pessoas não gostavam de mim, obviamente, porque o Lipão estava atendendo, eu chegava com 2 pés e falava, vamos embora! Eu não aguento mais ficar aqui. E o casal, não, vai lá resolver o teu problema primeiro, né?
As pessoas não gostavam de mim, eu me sentia totalmente não útil para o Senhor, com vários problemas emocionais, extremamente violenta, não conseguia cuidar dos meus filhos de maneira saudável. Eu pensei várias vezes que o que eu tinha que fazer era, de alguma forma, morrer. Então, eu orava para que tivesse um câncer, tivesse um negócio, um tiro, qualquer coisa. Porque eu não era para estar ali. Eu sou um erro. E aquilo, eu não sei se você já sentiu isso, mas é tão pesado. Você não tem vontade de sair de casa, você não tem vontade de ter amigos, você não tem vontade de servir ao Senhor. E isso vira um ciclo vicioso. Mas eu aprendi nessa época que o Senhor falou para mim: Lari, você precisa passar por isso, porque eu sei aonde você vai chegar. Você não tem um chamado? Você não tem um sonho? Existe um caminho. Existe um processo. Não queira ir para a psicóloga e falar para ela, dar uma técnica para você fingir que está tudo bem. Porque o Senhor vai usar aqueles que passaram por isso e vão viver satisfeitos. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E não porque eu tenho as coisas. E nem porque eu prego as nações. Mas porque o Senhor me revelou o seu amor e o seu cuidado. Porque por vários momentos Ele me tirou daquela parede de gesso, me botou no chão. E por mais que eu chorava e eu falava, isso é injusto. Por que as pessoas crescem? Por que as pessoas pregam as nações? Por que as pessoas... E eu não. E eu falava, será que é porque eu bato no meu marido? Eu paro de bater. Ele falou, não. É porque você precisa parar de ser peixe fora d'água, se debatendo e esperar no Senhor. Vocês já viram ovelha indo para o matadouro? Tem vídeos, não vejam. Já viram porco indo para o matadouro? Porco, quando sabe que vai morrer, mais ele grita, mais grita, que dá um... Nossa, eu vi um vídeo porque me falaram, ai, é tão legal essa analogia de porco e ovelha. Eu falei, credo! Porco, quando vai para o matadouro, eu não vou imitar, tá? Não adianta ficarem me olhando para imitar, não vou. Não. Meu Deus, muita humilhação. Mas ele grita muito, ele se esperneia muito. Agora a ovelha, quando vai para o matadouro, ela baixa a cabeça e vai. Se você tem algo que o Senhor revelou para você, se você quer ser usada pelo Senhor, se você quer a alegria, a satisfação completa, baixa a sua cabeça e vai. Sinta a dor que tiver que sentir, ame a sua dor. Sabe por que as maiores lutas que você vai viver é quando você estiver vivendo o seu destino? Porque quando você fala para Deus, Deus, estou confortável aqui, estou tudo bem. Deus vai falar, ok, viva a tua vida. Mas quando você fala, Deus, me deixa viver meu destino, me deixa viver meu chamado, sabe? O que o Senhor tem para mim? Eu quero viver. Aí começam as tuas lutas. Mas isso não é punição, isso é o caminho para chegar até lá. Sabe, na tua dor, Deus não está errando. Grava isso no teu coração. Na tua dor, Deus não está errando. Ele não está preocupado somente com o teu problema. Ele está preocupado com aquilo que você vai se tornar. Com quem você vai se tornar depois dele. Existem dois tipos de tristeza, e essa é a parte mais importante do que eu tenho para falar para vocês. Existem dois tipos de tristeza. A Bíblia fala que existe a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. É muito importante, porque você não tem que só sentir tristezas ou dores, mas você precisa lutar pelas coisas que valem a pena, pelas lutas segundo Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 7:9. 2 Coríntios 7:9 fala assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte.
Deixa eu falar uma coisa para você. Ai, Lari, eu tenho um namorado, sabe, que não quer viver as coisas do reino, que não quer saber de Deus, mas assim, Lari, eu vou conquistar ele, sabe? Eu sou bem de Deus, assim, mas eu não vou na igreja porque eu preciso conquistar ele. Isso é uma dor que não vale a pena lutar. Ai, Lari, eu não acho um marido para casar, eu choro de noite, o Senhor me esqueceu. Isso não é uma luta que vale a pena lutar. Para de perder seu tempo e chorar por coisas que não têm a ver. Chorar coisas que não te levam a lugar nenhum, que te dão remorso, que te levam à morte, tristeza mais tristeza, porque vira um ciclo vicioso. Você tem uma expectativa de achar um marido e você está lutando com isso, e você chora dia e noite por isso, isso te gera mais morte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lar, eu tenho vontade de santificar o meu lar, eu quero o meu lar santificado, harmonia, onde Deus habita. Isso vale a pena chorar. Larissa, eu quero salvar o meu casamento. Sabe, eu não quero mais ser uma mulher gritona, uma mulher goteira, uma mulher chata. Sabe, eu quero salvar o meu casamento, eu quero que meu casamento seja para a honra e glória de Deus. Isso vale a pena você chorar. Lari, meus pais não conhecem a Jesus. Eu choro dia e noite. Chora mesmo. Luta. Porque depois desse choro vem a alegria. Em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o tipo de tristeza que você tem deixado sair do seu coração? Que tipo de tristeza você tem brotado no teu coração? Tristezas que valem a pena? Ou tristezas que não levam a lugar nenhum? Mateus 5. Existem verdades celestiais acerca disso. E deixa eu falar para você as tristezas que valem a pena lutar. Fala assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O tempo mais doido que eu vivi de ministério foi o tempo de mais perseguições que a gente teve. A Onda Dura, eu, o pastor Lipão, a gente foi perseguido pelo movimento LGBT, pelo movimento feminista. Que susto! E nesse tempo foi um tempo mais hard que a gente já viveu. Ao ponto de eu ser ameaçada, um dia eu fui numa farmácia e quando eu estava lá, saindo do carro, um cara pegou, eu fui abrir a porta do carro, ele segurou, ele olhou para mim e falou assim: ó, eu não estou pedindo nada, não é um assalto. Eu só quero dizer para você que eu sei onde vocês moram, eu sei o nome dos seus filhos, eu sei quem é a pessoa que cuida lá do seu prédio embaixo, na recepção, sei o seu andar, falou o nome da minha rua, o nome do meu prédio, o número. E ele falou: só quero te avisar isso. Foi muito difícil. A gente foi ameaçado de morte várias vezes por pregar o evangelho. E teve um período que eu fui para dentro de casa e eu passava... Teve 3 dias que eu me lembro, dias seguidos, que eu não queria comer e eu só ficava no escuro, porque era uma dor, sabe, uma injustiça, assim. Eu falava: Deus, cadê você? E esse versículo nunca fez tanto sentido. Eu peguei meus filhos, eles tinham tinha 3, o outro tinha 5. Eu peguei eles e falei para minha mãe: mãe, leva eles embora. Porque não tá fácil. E a minha mãe falou: minha filha, sai disso. Você não precisa disso. Coração de mãe, né? Eu falava: mãe, não. Leva os meninos, a gente vai ficar. E se a gente tiver que morrer pela causa de Cristo, essa é a dor que eu tenho que sofrer. E eu tive oportunidades de fugir das dores. Eu podia ter cancelado meu casamento. Eu podia ter deixado o ministério.
Eu podia, nossa. Mas eu não desisti disso. Eu passei pelas dores. E hoje, tudo que a gente colhe lá em casa, no ministério, é fruto disso. E agora eu quero falar para você. Se você talvez está vivendo a luta certa. Não, Lari, eu tenho certeza que eu estou vivendo a luta certa. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando a gente está vivendo as lutas certas, Satanás, ele vem nos nossos ouvidos e fala, e às vezes até a nossa emoção mesmo, o nosso corpo querendo fugir, ele fala assim, desiste, pode ir embora, você não precisa passar por isso, outras pessoas podem passar, você não, vai em busca da tua alegria, da tua felicidade, faça o que te faz feliz. São falsos sinais que o nosso corpo vai emitindo. Você não consegue. Desiste. Sabe, eu estou fazendo crossfit. E existe um exercício lá que eu tenho pavor, que se chama prancha alta. É tipo assim, você fica assim, com a mão assim, e você tem que aguentar lá 2, 3, 4 minutos, né? E no começo, nas primeiras aulas, ele falava, não, faz só 1 minuto, aguenta 1 minuto. Só que a mão começa a fazer assim, né? Uma vara verde, né? E conforme as aulas foram passando, vou fazer 2 minutos, agora 3 minutos. Chegou no 4º minuto. Eu falei, gente, eu falava para ele, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu me conheço, eu já estou cansado. Não dá, para mim não dá. Me passa outro exercício. Ele falava para mim, Lari, você vai conseguir. Todo mundo consegue, você não é menos que ninguém. Você vai conseguir, tenta. Eu falava, nossa, gente, eu vou provar para ele que eu não consigo. E aí chegou, faz umas 3 semanas mais ou menos, que ele falou assim, ó, então, gente, hoje acabou a aula, e geralmente a gente faz no início da aula isso, né? Pra aquecer e tal, core, não sei o que lá. E aí, ele falou, gente, a gente vai fazer prancha alta agora, no final da aula. Ou seja, não sei quem faz cross, sabe que a gente sai vomitando, né? Desculpa fazer você lembrar disso agora, mas a gente sai muito mal, muito cansado. E aí ele falou, vamos fazer a prancha e tal, só que hoje a gente vai fazer com 10 quilos, uma anilha, um peso de 10 quilos nas costas. Então, você vai abaixar, eu vou colocar 10 quilos, vocês colocam no amiguinho e tal. E aí começou todo mundo e eu fiquei em pé discutindo com ele. Eu falei, Dani, não vou conseguir. Ele falou, Lari, tu tá perdendo tempo, todo mundo já tá fazendo. Mas eu não vou. Você tem que entender que tudo tem um limite. E ele falou, Lari, deita aqui, faz o negócio. Eu falei, gente, não acredito, eu já estou morrendo. Aí eu fiz lá, ele falou, vou lá buscar seu peso. Eu falei, gente, não vou aguentar 30 segundos, mas ok. Fui, comecei a fazer, ele botou o peso nas minhas costas. E aí o braço começou, passou 1 minuto, passou 2 minutos, e todo mundo já foi acabando. E eu lá, meus braços tremendo, e a coisa aumentando. E eu falei, eu não vou conseguir. E eu olhava para ele assim, com aquela... Sabe quando você não consegue nem falar? Eu só olhava para ele arregalado, e ele, vai? Você vai conseguir. E foi 3 minutos. Quando chegou no 4º minuto, eu falei, tira, eu não estou aguentando. Que acabou o tempo. Ele tinha 30 quilos nas minhas costas. Eu olhei para aquilo. Eita, que eu consigo! Ele falou, Lari, é porque está aqui, ó. Quando a gente está cansado, a gente não quer mais. A gente acha que não dá mais. Que já chega, eu já posso ir embora. Mas eu saí daquele dia, põe 40 agora. Eu saí daquele dia muito satisfeita comigo. Porque eu fui. Porque eu passei. Eu podia ter desistido, não sou obrigada. Sabe, a estratégia de Satanás não é roubar a sua vitória, o seu final, o seu chamado. Porque o que é para você é teu. Está guardado, é teu. Você está em Jesus, é teu. Abraça e vai. Mas o que ele quer é que ir cansando o teu caminho. Porque o processo só vale a pena.
chegar lá, o destino só vale a pena quando o processo foi celebrado com alegria. Quando você ama o seu processo. Sabe Times Square? Tive o prazer de ir o ano passado, Deus nos deu de presente. E eu fui lá para aquela rua lá famosa, cheia de telão. E quando eu estava indo lá, eu falei, nossa, comecei a pensar sobre isso. Porque tem muita gente que fala, eu vou, não importa quanto dinheiro eu tenho, eu vou dar um jeito, vou parcelar, fico sem comer, mas eu vou. Chega lá na Times Square com $30. Aí ele chega lá, ele olha aquele monte de telão e ele fala o quê? Só isso. Eu passei por tudo isso, tenho 32 parcelas para pagar, deixei de ir no McDonald's para ver um monte de telão. É só isso. Porque você já está cansado. Porque você não celebra o seu processo. Porque você não faz as coisas no tempo certo. Agora, olha a diferença de uma pessoa que se planejou, esperou no Senhor, sabe, deixou de talvez ir nesse ano para ir o ano que vem, guardou os recursos. Quando ele chega lá, ele faz igual eu. Ê, Brasil, estou aqui na Times Square. Porque o processo valeu a pena. Você vai chegar lá. Mas como é que você vai chegar lá? Sem uma perna, sem um braço, brigando com todo mundo, catando os filhos pelos cabelos? Ame o teu processo, independente do que ele é. Independente da dor que você sente. O Senhor, Ele não se alegra com a tua tristeza. Ele se alegra com o processo que você permite passar. A felicidade para Jesus é assim, ó. Pega tudo que você entende de felicidade. Tudo. O que é bom para você? O que é feliz para você? Pega tudo isso. Vira do avesso. Isso é felicidade para Jesus. Ah, Larissa, mas eu tenho tudo o que eu quero. Marido lindo que me serve. Eu tenho dinheiro. Tenho filhos maravilhosos. E se começou agora não tem mais dinheiro. O marido morre. Acabou a felicidade? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.